Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de gestão da qualidade. Hoje nós iremos falar um pouco mais sobre os processos dentro da organização onde geram a própria gestão da qualidade, iniciando o processo de controle. Então, falando um pouquinho sobre as subdivisões do módulo, nós já terminamos a parte de planejamento, com planejamento estratégico, tático e operacional, organização, que foi a parte 2, e direção, que foi a parte 3. Então, nós agora estamos entrando na parte 4, que é a finalização do módulo, porém, a mais importante. Né? Aqui no processo de controle, nós vamos ver todas as ferramentas da qualidade, como que elas funcionam dentro de uma organização. Então, por esse motivo, essa finalização do módulo ela é de extrema importância para o curso de vocês. Antes de nós falarmos sobre as ferramentas da qualidade, literalmente, nós temos que falar um pouquinho sobre o que é o controle, né? O controle é o acompanhamento, a monitoração e a avaliação de desempenho da organização. É a aplicação das correções necessárias e a verificação se tudo transcorre conforme o que foi planejado, organizado e dirigido, ou seja, conforme tudo que nós planejamos inicialmente. Então, esse processo de controle ele é de extrema importância, como vocês estão vendo. E nas ferramentas da qualidade, nós vamos aprender a acompanhar, a monitorar, a avaliar e, claro, né, se alguma coisa der errado dentro da organização, aplicar as correções necessárias. Geralmente, em todo o processo de controle, nós temos algumas etapas que devem ser seguidas e não é diferente nas ferramentas da qualidade. Nós temos aí o estabelecimento de objetivos ou padrões de desempenho. Então, geralmente, em quase todas as ferramentas, você vai ter o estabelecimento de algum objetivo ou de algum padrão de estabelecimento. 2. Avaliação ou mensuração do desempenho atual. Então, você vai avaliar o que está acontecendo na atualidade na sua empresa. Terceiro, comparação do desempenho atual com os objetivos ou padrões estabelecidos que você quer para a sua empresa. Então, esse processo aí também acontece muito para melhorar o controle organizacional. E por último, aí, tomada de decisão corretiva para corrigir possíveis desvios de anormalidade. Geralmente essa daí é a fase que mais acontece nos processos de controle dentro das ferramentas da qualidade. Então nós temos essas 4 etapas que nem sempre vão acontecer todas, mas algumas são necessárias para você utilizar em uma ou duas ferramentas da qualidade. E o processo de controle, né? E aqui nós temos geralmente o estabelecimento de objetivos ou padrões de desempenho, modelos ou referências. Nós temos aqui 4 padrões que eles geralmente são muito utilizados para medições, para avaliações dentro das ferramentas da qualidade. Nós temos os padrões de quantidade, padrões de qualidade, padrões de tempo e padrões de custo. Geralmente são esses os 4 padrões que são analisados quando nós vamos fazer os processos dentro das organizações. Mas vai depender de cada empresa. Cada empresa, muitas vezes, quando ela vai utilizar uma ferramenta da qualidade, ela só quer melhorar um desses padrões. Por exemplo, estou com um problema no tempo de entrega na minha organização, então eu quero melhorar os padrões de tempo. Então eu vou utilizar aquela ferramenta para melhorar os padrões de tempo. Ah, mas eu quero melhorar a questão da quantidade da minha empresa, porque eu não estou conseguindo produzir a quantidade necessária, então eu vou melhorar os padrões de quantidade. Ah, mas a qualidade do meu produto não está adequada ao que eu quero, então nós vamos melhorar os padrões da qualidade. Então, dentro das ferramentas da qualidade, nós vamos melhorar a qualidade em cima desses 4 tipos de padrões que são os mais utilizados no processo de controle. E nós temos esse slide falando um pouquinho mais sobre o que cada padrão ele vai medir, ele vai trabalhar, ele vai executar dentro das empresas. O padrão da quantidade, nós temos aí, ele vai analisar
o volume de produção, o nível de estoque, número de horas trabalhadas, volume de vendas. Então, se você for fazer qualquer processo utilizando uma ferramenta para a melhoria dos padrões da quantidade, geralmente você vai fazer uma melhoria desses quatro variáveis aí dentro dos padrões da quantidade. Quando nós vamos aqui para os padrões da qualidade, nós temos aqui controle de qualidade do produto, controle de qualidade do processo, especificações do produto, controle daqui da matéria-prima. Então aí nós temos também os quatro tipos aí de padrões, né, que nós vamos utilizar quando nós queremos melhorar especificamente a qualidade dentro da organização, seja do produto, seja do processo, seja da matéria-prima. Agora vamos para padrões de tempo. Padrões de tempo, nós temos aí tempo padrão de produção, tempo médio de estocagem, padrões de rendimento e tempo médio de atendimento. Então aí eles estão ligados diretamente a qual período de tempo você vai levar para executar determinadas tarefas dentro da empresa. Então é muito importante a gente compreender que esses são especificamente trabalhos para os padrões de tempo, onde nós vamos utilizar as ferramentas da qualidade para melhorar o tempo dentro da organização e como esse tempo ele é utilizado. Então, também muito importante. E por último aí, os padrões de custo, né, estão ligados aos custos de produção, custos de estocagem, custo padrão, custo médio de financiamento. Então estão ligados com os valores que vão ser pagos, né, determinados à produção, à estocagem, ao custo padrão ou custo médio até mesmo de financiamentos que você pode fazer sobre determinada máquina, sobre determinado produto, matéria-prima que você compra. E hoje nós vamos falar de uma das ferramentas da qualidade que é muito subestimada. As pessoas todas acham que sabem muito bem como utilizá-la, só que na realidade é uma ferramenta que ela é bem básica de ser utilizada, porém na grande maioria das vezes ela é utilizada da forma errada, que é o brainstorm. O brainstorm é uma técnica utilizada para propor soluções a um problema específico. Então, se você tem um problema específico, se você tem um problema dentro dessa organização, você pode utilizar o brainstorm para conseguir essas soluções, né, para resolver esse seu problema. Consiste em uma reunião também chamada de tempestade de ideias, na qual os participantes devem ter liberdade de expor suas sugestões e debater sobre as contribuições dos colegas. Então aqui, quando a gente fala sobre o brainstorm, a principal característica do brainstorm é todos os integrantes, todos os participantes, eles terem essa liberdade de expor suas ideias, né? De eles terem essa liberdade de dar suas sugestões, de debater e falar um pouco sobre como funciona o processo de melhoria daquele determinado problema. Então, esse daqui já é um dos problemas principais, porque muitas das vezes algumas pessoas elas não deixam que as outras falem, né, sobre como o problema deve ser resolvido. Muitas vezes uma pessoa acha que a forma que ela vê o problema é a forma correta, é a forma de solucionar da forma certa. Então nós temos aqui esse como um dos principais problemas ao se utilizar o brainstorm. Muitas vezes o ego de uma pessoa faz com que ela ache que a forma dela de resolver o problema é a forma melhor do que de todos os outros colegas. E não funciona assim. O brainstorm ele é esse compartilhamento, né? Esse debate, essas sugestões. Muitas vezes a sua ideia realmente é a melhor, mas o seu colega ele tem uma sugestão que vai melhorar ainda mais a sua ideia. Então percebemos aí que o brainstorm geralmente ele é utilizado da forma muito errada, né? Vocês já devem ter feito parcialmente brainstorms, né? Para fazer trabalhos, para fazer atividades na instituição ou no próprio trabalho de vocês, e vocês devem ter percebido que não funciona desse formato, né? As pessoas geralmente não têm liberdade de expor suas sugestões e debater. Muitas vezes uma pessoa que geralmente é a gerente, que é a pessoa que está à frente, o líder, ele vai querer que a sua ideia seja implementada. Isso aí é um problema. Brainstorm é uma
palavra da língua inglesa que pode ser traduzida como tempestade de ideias. Então, brainstorm, né, tempestade de ideias, vem aí do inglês. E o que seria essa tempestade de ideias? São várias ideias dadas para resolver um determinado problema, né, várias ideias sendo colocadas na mesa, e aí depois, posteriormente, uma decisão sobre qual é a melhor ideia, sobre que ideia realmente cabe para resolver aquele problema. Então, tempestade de ideias, várias ideias ao mesmo tempo, exatamente para a gente ter várias opções e não só uma dentro do nosso problema empresarial. Essa técnica que pode ser aplicada de diversas formas, desde o desenvolvimento de produtos até problemas que podem estar acontecendo na entrega, por exemplo. Então, pode acontecer aí, você pode utilizar o brainstorming para resolver diversos problemas, né, para tentar procurar soluções em determinados problemas da empresa. Ela foi criada em 1948 pelo publicitário Alex Osborne e continua muito atual. Então, é uma ferramenta que é muito atual. Quando utilizada da forma correta, é uma ferramenta que destrói diversos problemas dentro da organização, principalmente quando as pessoas que estão fazendo esse brainstorm, elas estão muito interligadas, elas estão trabalhando realmente para trazer o melhor para a organização. Então, o Alex Osborne, que era um publicitário, ele trouxe essa ferramenta para resolver os problemas lá de publicidade que ele fazia, na área de marketing e tudo. Porém, ela se transformou numa ferramenta que pode ser utilizada em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de problema organizacional. E o mais importante é que você saiba que o brainstorm pode ser o up que está faltando em sua empresa para que ela alcance o sucesso de vez. Então, a gente percebe aí que o brainstorm ele pode sim dar esse up para a empresa, mas claro, se ele for utilizado da forma correta. Então, aqui nós temos um pouquinho mais falando do brainstorm antes de falarmos das etapas, né? Ele é mais do que uma técnica, é uma atividade desenvolvida individualmente ou em grupo que visa explorar toda a capacidade criativa e intelectual. Então, ela pode ser, sim, desenvolvida individualmente, porém, ela é mais eficaz quando desenvolvida em grupo, porque realmente é uma chuva de ideias. São várias ideias que vão ser dadas por várias pessoas, vão ser colocadas na mesa por várias pessoas para que sejam analisadas. Então, temos um ditado que fala muito bem como funciona o brainstorm. Duas cabeças funcionam mais do que uma. E é exatamente o que o brainstorm ele propõe. Que várias ideias vindas de diversas pessoas, elas vão ser um aglutinado de ideias, muitas vezes, que vai fazer com que surja uma outra ideia que seja aquela que vai solucionar todos os problemas da organização. Então, o brainstorm ele está aqui implementado para ser utilizado dessa forma. Essa tempestade de ideias acontece com objetivos já bem definidos. A ideia dá espaço para a diversidade de pensamentos e experiências e extrair as melhores ideias buscando a inovação, o diferencial, o surpreendente e principalmente o sucesso da empresa. O que vier à mente pode ser jogado na mesa. Após as ideias, visões e possibilidades, cabe ao gestor e sua equipe encontrar um denominador comum. Então é exatamente isso. Quando todas essas ideias são colocadas na mesa, muitas vezes são ideias que elas não são nada a ver com o que o problema está acontecendo, mas a pessoa ela teve aquela ideia, então tem que haver o respeito, né, em ouvir a ideia do outro, em ouvir o que ele se propõe a contribuir para a organização, porque muitas vezes aquela ideia que não tem nada a ver, ela pode contribuir para uma outra ideia que é muito boa, e aí nesse momento transformar uma ideia que seja totalmente inovadora. Então você pode sim juntar ideias, né, e construir uma nova ideia dentro do brainstorm.
Então aí nós vamos agora falar um pouquinho sobre as etapas do brainstorm. Nós temos 5 etapas e a primeira é a preparação prévia do terreno, né? Então você tem aí, segundo o professor Ralph Kennedy, em seu aprimoramento da técnica, o ideal é apresentar o problema ao grupo e passar algumas diretrizes antes do brainstorm ganhar vida. Então é você preparar a sua equipe, né? Falar um pouco do assunto, falar um pouco do problema antes de realmente o brainstorming ele tomar vida e ele começar. Se o grupo estiver ciente do problema, as ideias surgirão de maneira muito mais focada e pode existir um desperdício de energia quando as ideias são lançadas de maneira aleatória. Então, exatamente é isso. Não é você chegar e falar, olha, nós vamos fazer um brainstorming agora. Não. Vocês têm que conversar, você tem que dizer qual é o problema, o que, que você está buscando, e aí dar aquele momento para as pessoas buscarem novas ideias, né? Estarem mais focados em buscar aquele objetivo. Então, se você não tiver ideia do que você tem que fazer, geralmente vai ser um desperdício de energia, porque você não sabe o que a pessoa quer, você não sabe qual é o objetivo que ela quer atingir, você não sabe qual é o problema que ela quer resolver, então fica difícil fazer um brainstorm dessa forma. Disponibilize um material de introdução ao assunto para a equipe e deixe que cada um faça a sua avaliação. Então aí nós temos geralmente quando nós temos aí reuniões de brainstorm, geralmente nós temos uma apresentação antes do brainstorm, nós temos um vídeo antes do brainstorm, nós temos um texto a ser lido, né, sobre o assunto, que é exatamente para que a equipe saiba qual é o caminho que deve ser seguido mais ou menos e aí consiga produzir soluções satisfatórias. A segunda etapa é a reunião. Antes de tudo, lembre-se que os participantes da reunião são pessoas, ou seja, cada um tem suas limitações. Alguns podem ficar tímidos ao expor suas ideias, talvez seja insegurança, medo de reprovação, entre outras coisas. Então, você tem que preparar o ambiente para isso. A ideia é aqui fazer com que as pessoas sintam-se à vontade para falar aquilo que elas têm em mente. Dê a devida atenção a todas as ideias. Certamente todos se esforçaram para encontrar as melhores antes de apresentar ao grupo. Deixe que todos tenham seu momento de falar. Para que ninguém se sinta prejudicado, disponibilize o mesmo tempo para a apresentação das ideias para a campanha. Algo em torno de 10 minutos pode ser o suficiente, ou até menos em alguns casos. Quem se sentir à vontade para passar a ideia em um tempo menor que esse, ótimo. Então nós temos aí a reunião e como ela deve ser feita, né? E aí a gente tem essa primeira questão que fala sobre os participantes serem pessoas. Então você tem que entender as limitações de cada pessoa. Você tem que entender que algumas pessoas são mais tímidas, outras são mais falantes, algumas são mais introvertidas, outras são mais extrovertidas. Então cada pessoa tem sua limitação. E aí a pessoa que está à frente da equipe, ela tem que saber como lidar com essas situações, né? Saber como fazer com que essa pessoa ela se sinta mais à vontade para apresentar sua ideia sem sentir vergonha, sem sentir medo, entre outras situações, né? Então, esse é o primeiro momento, né? Preparar o espaço, preparar o ambiente para que as pessoas elas se sintam à vontade para falar aquilo que elas têm em mente. E aí, depois que você abrir o espaço, abrir o ambiente para todos se sentirem à vontade, todas as ideias elas devem ser ouvidas. Mesmo que, por exemplo, você não goste de alguma pessoa, por exemplo, aquela pessoa sempre dá ideias esquisitas para os projetos, mas vocês têm que ouvir, têm que respeitar. Aí é uma questão de ética, de respeito mesmo dentro do ambiente de trabalho. Se você não concorda com o que a pessoa fala, com o que a pessoa traz de contribuição, ok. Mas você tem que respeitar aquela pessoa, você tem que respeitar o espaço dela no ambiente de trabalho. Então, aqui no Brainstorm, também temos essa questão de você respeitar o ambiente e respeitar as ideias, né? E dar a devida atenção às ideias do colega, mesmo que você não concorde com ela. Disponibilizar a mesma quantidade de tempo, que é muito importante isso. E se algum colega, por exemplo, estiver mais apto a apresentar a ideia dele
E agora nós temos a terceira, a quarta e a quinta etapa. A terceira etapa nada mais é do que a própria chuva de ideias, né? Procure anotar todas as soluções que estão surgindo em um local visível para o grupo. É importante que todos sintam que suas ideias estão mesmo sendo levadas a sério. De outra forma, não faria sentido alguém fazer um brainstorm. Então, é bom, por exemplo, se for uma sala de reunião, né, ter essa anotação das ideias, né, para que a pessoa sinta assim, pô, minha ideia está lá no quadro, é porque minha ideia também é importante, também pode ser escolhida. Então, dar é, uma satisfação, né, para a pessoa que está trazendo essa ideia. Acumule o máximo de ideias possíveis. Você pode expandir a mente para compreender a visão de cada pessoa e, em hipótese alguma, julgue ou diminua alguma das ideias. Isso pode cortar o fluxo e causar insegurança às demais pessoas que vão apresentar posteriormente. Então, é ouvir, mesmo que seja aquela ideia absurda, ouça a ideia do colega, né? Porque, imagine, você trazer a sua ideia, você falar para um grupo quais são as suas ideias, o que você acha sobre aquele determinado problema e a pessoa tentar lhe diminuir ali na frente das outras pessoas. É algo muito difícil, muito complicado. E aí o que vai acontecer? O brainstorm não vai acontecer da forma correta. Então a questão do respeito aí volta novamente e as pessoas elas têm que ser respeitadas nesse momento onde elas estão apresentando as ideias delas. E para evitar que uma ou duas pessoas acabem liderando a reunião, faça uma espécie de roleta, se ficar à vontade com isso. Ou seja, em cada momento do brainstorming, uma pessoa fica à frente do processo, para geralmente não haver favoritismos, né? Pode ser feito isso? Pode. Em alguns casos, né? Dentro da organização, isso é feito para que o brainstorm ele seja totalmente sem favoritismos. Ouça um, depois outro e vai rodando até voltar ao primeiro onde recomeçam-se as ideias. Agora nós vamos para o processo 4. Se decidir que a seleção seja feita ali mesmo, em frente ao grupo, comece descartando as ideias duplicadas. Uma delas é claro, ou seja, se você tem uma ideia que é muito parecida ou que seja praticamente a mesma ideia, você já descarta uma, que já é para fazer com que as ideias vão diminuindo para ver a escolha da ideia melhor. Analise uma a uma e as ideias que julgar medianas ou ruins, explique de maneira gentil por que elas não podem dar certo. E ouça a pessoa que falou sobre ela, caso queira dar mais explicações. Então aí é uma questão de você dizer os motivos de o porquê que aquela ideia ela não vai ser escolhida, né? É importante a gente fazer isso, né? A seleção dessa ideia de uma forma respeitosa. Por quê? A pessoa pode, nesse brainstorm, não ter dado uma ideia boa, mas pode ser que no próximo ela dê uma ideia fantástica. Mas se você cortar, se você diminuir a ideia da pessoa naquele momento, pode ser que ela já fique com o pé atrás, já fique um pouco chateada por ter sido feito daquele jeito, né? Você ter agido com essa pessoa na frente das outras naquele formato. Então, o brainstorming, ele traz aí essa questão de você ser gentil ao dizer o porquê que aquela ideia não vai ser implementada. Você explicar de forma profissional e não dizer, olha, essa ideia não tem nada a ver, é muito idiota, ela não combina com a nossa empresa, então isso seria uma forma totalmente desrespeitosa. Infelizmente, nós temos gestores que falam exatamente assim, pessoal. Vocês podem até achar um absurdo falar, uma ideia idiota a pessoa falar isso, mas tem gente que faz. Infelizmente. E isso é algo que desestimula totalmente o profissional. Dessa maneira, será possível chegar a um número determinado por você de ideias que apresentem um bom potencial para a resolução do problema. Então aí você vai chegar a uma quantidade de ideias, né, onde você pode escolher pela ideia melhor ou você pode juntar essas ideias para a resolução do problema. Diga o quanto o brainstorming foi produtivo e agradeça a todos, né? Mesmo aqueles que as ideias não foram escolhidas. Então, mostra que realmente vocês conseguiram chegar a um resultado, conseguiram chegar aonde a equipe, a empresa, o setor estava querendo alcançar. Quinto, definição.
Soluções medianas e ruins foram descartadas. Mostre a todos do grupo quais ideias se destacaram e explique exatamente o porquê estas são as escolhidas para ampliar o alcance da marca, se caso esta seja a solução que está buscando. Mas qualquer outra solução seguirá o mesmo percurso. Agora é o momento de se aprofundar um pouco mais nas ideias selecionadas. Não é necessário manter toda a equipe para participar desse momento. 3 pessoas podem ser o suficiente. Então escolha as pessoas que estão aí mais à frente da organização, que estão mais à frente do grupo, que estão mais à frente do setor, e aí faça a definição realmente de qual é a ideia ou quais são as ideias que vão ser utilizadas para implementar o processo. Então, a nossa atividade de hoje é o nosso primeiro relatório, né? Esse relatório vocês vão primeiramente explicar como aconteceu o processo de decisão da empresa, né? Na semana passada, na sua visão. Então, você vai dizer, olha, nós tivemos uma reunião através de grupo do WhatsApp que foi feita assim, 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 assado. Essa reunião, ela aconteceu nesse formato, tal pessoa estava à frente, a decisão foi escolhida por todos, todos escolheram essa empresa por isso, 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 isso e aquilo. Achamos que essa era a empresa mais apta a ser a empresa selecionada para a apresentação e assim sucessivamente. Então vocês vão explicar totalmente como vocês decidiram que tal empresa do grupo de vocês foi a empresa selecionada. Depois de escrever sobre isso, no seu grupo de trabalho comecem uma nova conversa. Então, vocês, por exemplo, vão assistir essa aula em 30, 40 minutos. Depois desses 30, 40 minutos, vocês vão pegar e começar o relatório de vocês. Depois que vocês terminarem esse processo de explicar como foi que aconteceu na semana passada, porque eu pedi para vocês fazerem isso na sexta. Vocês tiveram o sábado e o domingo para fazer a escolha. Fizeram a escolha no sábado e no domingo, pronto. Escreve como aconteceu, né, essa decisão e aí vocês vão fazer uma nova reunião. Agora, seguindo as etapas do brainstorming. Então, vocês vão fazer novamente a escolha, só que seguindo as etapas do brainstorming, né, para ver se realmente vocês escolheram da forma certa ou não. Depois de seguir todas as etapas, você vai escrever a nova experiência no relatório de novo. Então, você vai colocar aqui, ó, experiência 1 foi a experiência da semana passada. Aconteceu desse jeito, você vai explicar lá. Aí depois você vai explicar, né, como aconteceu essa nova experiência utilizando as etapas do brainstorming. Escolheram uma empresa diferente? Foi diferente por quê? Foi mais interessante? Aí você vai explicar tudo aquilo no seu relatório. Pronto, depois que vocês fizerem isso, já podem entregar o relatório